Isaías capítulo 6, os 13 primeiros versos de Isaías capítulo 13. Capítulo 6, Isaías 6, os 13 primeiros versículos. Nós vamos ver nessa noite o chamado de Isaías, uma visão que transforma, dentro desse chamado do profeta Isaías. Isaías 6, os primeiros 13 versos da palavra do nosso Deus. Recebamos com fé a palavra do nosso Deus. No ano que morreu o rei Uzias, ou no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendeis. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruído, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda ficou pouco. Assim, a santa semente é o Senhor. Vamos orar uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, eis a tua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de Deus diz. É por ela que somos, Senhor, exortados, edificados e ensinados para te servir melhor. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra, e que ela possa descer ao nosso coração, e descendo ao nosso coração, ela possa ser praticada, Senhor, no nosso dia a dia, para te glorificar e exaltar o teu nome. Seja conosco, Senhor, na nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um dos textos célebres, também conhecidos da Escritura, o chamado de Isaías no capítulo 6. Então, esse chamado de Isaías no capítulo 6 vai nos ajudar nessa noite a pensar sobre algumas coisas que este texto nos revela dentro dessa visão que transforma. Para que nós entendamos o que está acontecendo aqui no capítulo 6, é importante nós relatarmos o que acontece antes. O povo peca contra o Senhor, esse povo peca de uma maneira violenta, a ponto de trazer a indignação do Senhor contra eles. E o Senhor então decide punir aquele povo. O Senhor decide então estender a sua mão sobre o seu povo diante da idolatria, diante do abandono à fé. E Isaías está neste contexto. Isaías, antes desse capítulo,
6, Isaías está numa situação cômoda, numa situação favorável, numa situação estável. E é importante nós entendermos que a igreja, em todas as suas fases da existência dela, sempre quando tudo esteve bem, né, Deus levantou algo a acontecer em alguma nação, onde a igreja está, para que a igreja saísse do estado de comodismo. Sempre em que tudo estava aparentemente bem, e a igreja estava se moldando aos costumes do mundo, ou se moldando à sociedade, então Deus levantou ou permitiu uma perseguição, Deus levantou sofrimentos para que a igreja despertasse. E aqui não foi diferente. Deus então levanta juízo sobre essa nação para tirar Isaías do seu comodismo. Isaías foi chamado para ser profeta e não para ser auxiliar do rei. Então, alguns até dizem que o Isaías e o rei possivelmente tinham um parentesco, o rei Uzias. Nós não conseguimos achar isso na escritura, visto uma confusão gramatical que se tem, porque tanto Isaías quanto Uzias têm por pai Amós. A questão é que são Amós, esses dois Amós são diferentes. Amós, o pai de Isaías, é um, e Amós, o pai de Uzias, é outro, e a questão gramatical no original define isso. Então, é importante nós entendermos, meus irmãos, que a morte do rei Uzias foi uma permissão de Deus, foi uma ação de Deus para causar uma incerteza nacional. Aquele rei que era um bom rei, que era bem visto pelos seus súditos, agora morre, e então gera-se uma incerteza. Quem governará no lugar de Uzias? Quem é que vai tomar o posto agora de Uzias? E esse rei vai ser bom? E toda sucessão gera incerteza. Quando se troca de um presidente de uma nação, gera uma incerteza. Será que isso vai ser melhor do que o que estava? Ou vai ser pior? Quando troca o chefe lá na empresa, você fica naquela incerteza. Será que esse chefe vai ser bom igual ao outro? Ou será que ele vai ser tão ruim igual ao outro? Quando nós na escola trocamos de professor, né, lá nos nossos primeiros passos, o aluno fica assim, ele criou uma identificação com o professor anterior, e agora vem um professor novo, e ele fica naquela incerteza. Há uma incerteza quando nós precisamos mudar algumas coisas da nossa vida. Então Isaías precisa passar por isso, o rei Uzias morre, e então gera uma situação de incerteza nacional diante daquele rei que era forte e que era um rei estável, um rei que dava estabilidade para o reino. É isso, meus irmãos. Em tempos de incerteza, o nosso Deus se revela e revela a sua glória. E sempre foi assim. Em toda a história do povo de Deus na terra, quando a crise atingiu o povo de Deus, então Deus manifestou a sua glória. Deus manifestou o seu poder para que o seu povo saiba que, ainda que a crise esteja instaurada, Deus continua o mesmo e Ele continua reinando sobre todas as coisas. E nós podemos ver isso nesses 13 versos do capítulo 6. Do verso 1 ao 4, meus irmãos, nós vemos então Deus revelar a sua glória a Isaías. E por que Deus faz isso para Isaías? Se vocês forem voltar aos capítulos anteriores, não precisa voltar agora, faz isso em casa. Capítulo anterior, Isaías está: ai de você, ai Israel, ai de vocês que pecam, ai de fulano que peca. Isaías está falando do pecado dos outros. E então Deus precisa tratar com Isaías, para que Isaías então veja algo que está acontecendo com ele. Mas antes disso, Deus se revela ao homem. Isaías estava preocupado, assim como todo o povo. Por quê? Porque o rei agora não reina mais. Uzias não é mais rei. Aquele rei forte, aquele rei que sabia governar bem, que era um estadista, podemos assim dizer, um homem talentoso no seu reinado, agora está morto. E então Isaías está indo agora, e junto com o povo, e agora o que vai acontecer? Então Deus se revela a Isaías em meio àquele pranto para mostrar a sua glória.
E nesse mostrar da revelação da glória, Isaías tem uma visão. Uma visão. Começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O que Isaías vê? Que o rei está no seu trono, que Deus está no seu trono, independente das coisas que estão acontecendo aqui, agora. Deus está no seu trono, Ele não deixa de ser Deus. Isaías também vê o Senhor de forma soberana, gloriosa e majestosa no seu trono. A preocupação de Isaías era terrena. Os olhos dele e do povo estavam focados na morte de um grande rei que morreu, se esquecendo que o rei apenas, como diz o salmista, representava o rei maior, que era o Senhor. Davi entendeu isso. Davi sabia que ele governava no trono terrestre, mas quem governava de fato Israel era um Deus que governava no trono celeste. E então Isaías não podia esquecer disso, que o rei continuava reinando, apenas o seu representante morreu. E então, naquela visão que se abre para Isaías, Isaías vê uma cena gloriosa: Deus, o Senhor, soberano, majestoso e glorioso no seu trono. E Isaías não para por aí, né? Eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, e a visão continua, e os serafins que estavam ao redor cantavam uma canção. A canção é santo. A palavra santo no hebraico aqui é Kadesh, que é a mesma de Kadosh, né? Kadesh, ou Kadosh, ou Kadesh. Essa palavra aponta para alguém que é extremamente santo. Então os anjos serafins cantavam Kadesh, 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 ou Kadosh, 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 mostrando, indicando que aquele que Isaías estava vendo era muito superior ao rei que havia morrido, a Uzias. Esse rei que Isaías estava vendo sentado no trono era santo. E esses serafins, e os serafins, a palavra serafim significa aquele que arde em chamas. E aí entende-se que esses anjos serafins, eles são anjos que ficam ao redor do trono de Deus. Se os querubins têm a sua ação de proteger Israel, os anjos têm a missão de ser os mensageiros de Deus, os serafins, eles são aqueles que estão diante do trono de Deus. Perdão, o arcanjo é aquele que protege Israel, né, e não o querubim. E os serafins então são aqueles que ficam diante do trono de Deus, adorando o Senhor e glorificando. E assim, Isaías vê essa cena gloriosa no céu. Meus irmãos, para que Deus se revela? Para que Deus abre, descortina e mostra a Isaías essa visão? Para mostrar, meus irmãos, a Isaías e a todo o povo que em meio à instabilidade humana, em meio ao reinado que se fundou, em meio à crise nacional, em meio aos perigos da vida, em meio às enfermidades da vida, em meio às situações mais difíceis e embaraçosas da nossa vida, Deus continua e permanece fiel ao seu povo. Isaías viu aquela cena para lembrá-lo de que, embora a situação de Israel estava incerta, Deus permaneceria fiel ao seu povo, porque ele se aliançou com Abraão e ele jurou que cumpriria a sua aliança. Por isso, meus irmãos, nós não temos o que temer. Se as coisas apertarem, se a situação ficar difícil, se nós entrarmos numa crise que parece que não tem fim, saiba que o seu Deus continua fiel, e Ele continua sendo o Deus que se aliançou com você, e Ele cumprirá na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Isaías vê a glória de Deus aqui. Ele vê cantando, adorando esse Deus. O que é que Isaías de fato vê aqui? O que Isaías vê aqui, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo antes da encarnação. Antes da encarnação, quando Isaías diz, eu vi o Senhor,
assentado sobre um alto e sublime trono, ele vê o próprio Cristo antes da encarnação. E isso que Isaías vê está totalmente de acordo com os evangelhos. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41, aliás, no versículo 37, a palavra de Deus diz assim: depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles, falando sobre a incredulidade dos judeus. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir o que foi profetizado por Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Não, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos dele, endureceu-lhe o seu coração, para que vejam com os olhos e não entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías disse isso, olha o 41, Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. João está dizendo, Isaías disse que o Senhor iria endurecer o coração dos incrédulos. Foi isso que Isaías disse aqui no capítulo 6, que eles veriam com os olhos, mas não enxergariam, ouviriam com seus ouvidos, mas não escutariam com seus ouvidos, mas não ouviriam. Deus endureceu o coração deles para exterminá-los por causa da sua incredulidade. Jesus está dizendo a mesma coisa acerca dos judeus incrédulos. E João está dizendo, aquilo que Isaías viu no capítulo 6, o Senhor assentado no alto sublime trono, é o próprio Cristo antes da encarnação. É o Senhor. Isaías disse isso porque viu a glória do Senhor, viu e falou a respeito disso. João afirma e confirma o que foi dito. Isaías viu a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Isaías viu Cristo antes da encarnação. Que gloriosa visão teve o profeta em meio ao caos que estava se instalado na nação de Israel. Versículo 5, meus irmãos, Isaías ainda dentro da sua visão, agora que ele viu a glória do Senhor, que o Senhor se manifestou a ele, e que ele teve a visão do Cristo pré-encarnado, agora Isaías é confrontado com a realidade do seu pecado. Como eu disse, Isaías no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, ele aponta para o pecado dos outros. Ai de vocês, ai de fulano, ai de ciclano. Mas agora Isaías, ele vê Deus, e quando ele vê Deus, quando ele vê a glória de Deus, Isaías também enxerga a sua miséria. Isaías se desespera diante daquilo que ele viu, e ele diz: ai de mim, que sou um homem miserável, ai de mim que sou um pecador, e habito no meio de um povo pecador, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías agora vê que ele está perdido, porque diante da glória de Deus, diante da majestade de Deus, meus irmãos, nós reconhecemos quem nós somos, pecadores ímpios, diante da grandeza de Deus. Isaías então reconhece o seu pecado pessoal, ele reconheceu que os lábios dele eram impuros. Qual foi o pecado de Isaías? A Bíblia não relata o pecado de Isaías, pelo menos não temos aqui no texto, mas certamente Isaías pecou porque ele reconheceu o seu pecado, dizendo: sou um homem de lábios impuros, sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu o seu pecado pessoal e reconheceu o pecado social, o pecado coletivo do povo, quando ele diz: habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus irmãos, o pecado não pode ser tolerado de maneira alguma. A santidade de Deus, ela tem que ofuscar o pecado. Todo aquele que quer ser santo, todo aquele que busca a santidade, ele precisa se afastar do pecado. Não dá para buscar a santidade, não dá para querer ver a glória de Deus e continuar no pecado. São coisas opostas. A santidade de Deus ofusca o pecado, e o pecado impede que a pessoa veja a glória de Deus, se Deus assim não a resgatar. Quanto mais do pecado, mais distante da glória de Deus. Quanto mais
próximo de Deus, mais distante do pecado nós estamos. Meus irmãos, é por isso que nós temos que nos achegar a Cristo, porque Cristo é a perfeita santidade de Deus. Cristo é a verdadeira canção que os serafins cantavam quando eles diziam: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É a mesma canção que é cantada no Apocalipse para Jesus. Santo, Santo é o Cordeiro que vive e reina para todo sempre. Jesus é sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz isso, que Jesus não pecou. Sua vida, a vida de Jesus revelou isso, a vida dele mostrou que ele viveu entre nós sem nenhum pecado, sem nenhuma impureza, mas ele permaneceu fiel até o fim. Cristo é então, meus irmãos, a expressão plena da santidade de Deus que Isaías viu naquela visão, naquela canção cantada pelos serafins. Por isso, se nós quisermos realmente ver a glória de Deus, é preciso que o nosso pecado seja confrontado. É preciso que nós tenhamos o nosso pecado confrontado para que nós o deixemos e o abandonemos, como fez Isaías aqui. Quando o anjo vem até Isaías e traz uma brasa, um braseiro, um pegador de brasa, e leva e queima a língua de Isaías, ele diz: agora você foi purificado do seu pecado. E então Isaías pôde dar o próximo passo, porque Deus o purificou dos seus pecados. Versos 6 a 7 mostra-nos isso, quando Isaías então diz que um dos serafins voa para ele, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar, ou que tirada do altar com uma tenaz, um pegador de brasas, E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela com seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado foi o teu pecado. Então veja, Cristo é aquele que nos purifica dos nossos pecados. Para que nós vejamos a glória de Deus, é preciso que Cristo nos purifique. É preciso então que nós sejamos purificados. Deus não se revela, meus irmãos. Deus não revela a sua glória simplesmente por alguma coisa que seja aleatória. Deus não revela a sua glória para nos condenar, mas exatamente para nos restaurar. Deus se revelou a nós para nos resgatar do pecado, para que nós sejamos purificados e restaurados. O serafim, quando toca na brasa, quando toca uma brasa na língua de Isaías, na boca de Isaías, purifica então o profeta. E a purificação que Isaías passou aqui neste trecho, nessa visão, ela precedeu a missão de Isaías. Isaías tinha uma missão, mas para que Isaías fizesse essa missão, cumprisse essa missão, Isaías precisava ser purificado do seu pecado. Com isso, meus irmãos, Deus, antes de nos usar, seja para qualquer coisa, Deus primeiro nos purifica. Se nós somos eleitos de Deus, se Deus realmente nos chamou, Ele vai nos purificar primeiro, antes de nós executarmos aquilo que Deus falou. Seja uma coisa mínima, mas Deus primeiro, Ele vai nos purificar. Por quê? Deus trata primeiro de nós, antes de nos usar. Nós não temos, como muitos aí fazem, não, vai lá, canta no grupo de louvor e depois Deus vai te capacitar e vai te usar. Não, primeiro Deus te transforma, depois Deus te usa. Vai lá, vai pregar. Você vai pregar e Deus vai te transformar. Não, primeiro você é capacitado por Deus, é purificado por Deus, depois você vem pregar. Vai ser um diácono, um presbítero, um pastor, depois Deus te purifica. Não, primeiro Deus te transforma, Deus te chama, te capacita, te transforma, te purifica, e então depois Deus te usa. Deus tem o tempo certo para tudo isso. Nós não precisamos temer e não precisamos nos preocupar com isso. Então, Cristo purifica os pecadores. Ele purifica os pecadores. Isaías é tocado então com essa brasa, que acaba
o anjo narrando que o pecado dele é iniquidade, né? Ele é muito forte, o anjo usa a palavra iniquidade de Isaías. Então era uma coisa muito grave que Isaías tinha cometido. Não era um pecado qualquer, mas era um pecado que precisou de uma ação de Deus intervir na vida de Isaías, para Isaías ser purificado. E esta cena, meus irmãos, é como ela prefigura, ou ela figura a obra de Cristo em nós. Este anjo, esses serafins que vão até Isaías, com a tenaz, com uma brasa, purificar Isaías, é aquilo que Cristo faz em nós. Cristo também nos purifica, Cristo também nos transforma para nos usar para a glória de Deus. Ele é o que nós chamamos aqui de um carvão vivo que purifica os nossos pecados. Ele é a chama que transforma a nossa vida. A morte de Cristo na cruz é o altar de onde vem a brasa, e essa brasa que toca a cada um de nós e nos limpa completamente. Cristo é esta purificação para nossas vidas. É Ele que nos transforma. A purificação que Isaías sofreu aqui no capítulo 6, irmãos, aponta para o perdão que Cristo oferece para nós. Aponta para isso, para o perdão que Cristo nos disponibiliza ao nos chamar para a obra a qual Ele tem a cada um de nós. Versículos 8 a 13, meus irmãos, Isaías agora, depois de ver a glória de Deus, depois de cair na realidade do seu pecado, depois de ser purificado pelo Senhor Deus, então Isaías é chamado para uma missão. Versículos 8 a 13, Isaías diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, e não entendeis, vede, e não percebais. Torna insensível, né? O coração deste povo, endurecido nos ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com o ouvido, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então veja, Isaías tem uma missão: pregar a este povo, para que eles, ouvindo a palavra do Senhor, eles vejam e ouçam, mas não enxerguem e não escutem a palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus queria trazer juízo àquele povo. Deus queria trazer juízo àquele povo, e então Deus agora envia Isaías. E é uma pergunta, a missão, né, de Isaías era uma missão dura, mas Isaías precisava obedecer a Deus. Por isso que Isaías precisava passar por todo este processo, ser tirado do comodismo, de lá diante do rei, uma situação estável dela, com algumas regalias. Deus precisava tirar Uzias da vida de Isaías. Enquanto Uzias estivesse vivo, Isaías continuaria sendo alguém numa situação de comodismo, alguém insípido, sem sal, alguém que estava ali, tudo bem, está tudo funcionando maravilhosamente bem, vou ficar na minha. A situação estava muito confortável para Isaías. Então, Uzias precisava sair de cena para um processo de purificação iniciar-se na vida de Isaías. Uzias morre. Isaías agora vê a glória de Deus. Ele vê a situação de pecado dele, e é tratado pelo Senhor. Isaías é purificado. E então Deus diz: agora, quem eu vou enviar? Isaías diz: envia-me. Eu quero isso. Me envia. Então Isaías obedece o chamado do Senhor. E Deus envia Isaías a pregar a palavra ao povo de coração duro, ao povo que tinha irritado muito ao Senhor com seus pecados, ao povo incrédulo, que não queria obedecer a Deus em hipótese alguma. Isaías então obedece ao Senhor e vai pregar a esse povo para juízo. E é muito interessante aqui. Muitas vezes nós gostamos de pregar o Evangelho
em situações cômodas, em situações confortáveis, para uma pessoa que já conhece a Cristo, para uma pessoa que ela tem uma boa imagem da igreja, para uma pessoa que ela gosta dos evangélicos, que ela até canta os hinos, que ela vem de vez em quando a alguma igreja. Então nós gostamos desse tipo de situação. Desse tipo de situação. Isaías não foi chamado para esse tipo de situação. Isaías foi chamado para pregar para um povo de coração duro, incrédulos, que rejeitaram a palavra do Senhor. E então Isaías obedece. E a missão de Isaías, meus irmãos, não era olhar para o resultado, se aquele povo ia aceitar a palavra ou não, mas obedecer a Deus. Nós tratamos isso na nossa escola bíblica pela manhã. A missão nossa é pregar o Evangelho para duas finalidades: para que os eleitos sejam alcançados e para que os réprobos, os ímpios, sejam condenados pela palavra. Todos ouvirão a palavra, uns para serem alcançados, outros para serem reprovados. Isaías não tinha que olhar para quantos views, se assim houvesse na época, como os pregadores de hoje. Quantos views tem na minha rede lá? Quantas curtidas tem no meu vídeo? Quantas pessoas estão me seguindo? Quantas pessoas foram no culto que eu fui pregar hoje? E essas pessoas acham, esses pregadores do tempo moderno, que estão no comodismo, acham que por causa das multidões que nos acompanham, está tudo bem, está tudo tranquilo. E eles não enganam só a si mesmo, ou só o povo, mas enganam-se a si mesmo, porque eles deixam de falar o que Cristo pediu para eles falar. E então traz o evangelho fofinho, o evangelho amaciante de Eva, o evangelho light, o evangelho que até o diabo gosta de ouvir, porque não causa nenhum efeito, não transforma a vida, não confronta o pecador. Isaías não foi chamado para pregar esse tipo de evangelho. Isaías foi chamado para anunciar a palavra do Senhor. E olha qual era a missão de Isaías. O que Isaías deveria falar? Não era dizer assim: ei, Deus vai te dar um carro esse ano. Ei, prepara suas malas, Estados Unidos é o teu destino. Ei, Deus está preparando um varão. Ei, fica tranquilo, porque esse ano é o ano da vitória, é o ano da bênção. Não foi para isso que Isaías foi chamado. Isaías foi chamado para dizer estas palavras. Então, Senhor, até quando, Aliás, antes, o Senhor disse assim: então, dize a eles, dize a este povo: vocês ouvem, veem, mas não percebem. Torna o coração de vocês duro, e vocês insistem em continuar com o coração duro e pecaminoso. Isaías diz: Senhor, eles vão permanecer nesse coração duro e com esses olhos vendados e com esses ouvidos fechados até quando? Aí o Senhor diz, responde Isaías: até que a terra seja desolada, as cidades fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda desolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande e o desamparo. E se ainda ficar uma décima da parte dela, tornará a ser destruída como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribado, ainda fica o topo. Assim, a santa semente é o seu corpo. Ou seja, não era uma mensagem agradável. Isaías tinha que dizer para aquele povo: Deus vai pesar a mão sobre vocês, Deus vai destruir vocês. Vocês vão sentir agora a ira de Deus sobre vocês por causa dos seus pecados. Mas fique tranquilo, Deus não vai deixar com que Israel seja disputado, porque ele seria o sou com Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus ia deixar um pouquinho ali, Deus ia deixar uma pequena porção ali para ser lembrado. Meus irmãos, a nossa missão é pregar o Evangelho do Senhor, é pregar aquilo que o Senhor quer, porque
Este chamado de Isaías cumpre fielmente, também é o chamado de Jesus. Jesus foi o enviado do Pai, conforme diz os Evangelhos. Jesus foi o enviado, né? E aqui o que Isaías, a resposta de Isaías, a quem enviarei, né? Envia-me a mim, é a resposta de Cristo. E qual era a missão de Cristo? Não era uma missão agradável. Cristo não vinha para constituir família. Jesus não veio a este mundo para ser um popstar. Jesus não veio a este mundo para ter muitos amigos, dinheiro, para ter casa na praia. Jesus não veio para ser um grande, celebrado pelos grandes reis. Jesus veio para uma missão apenas: morrer pelos eleitos de Deus. Levar sobre ele toda a ira de Deus, que deveria ser derramada sobre todo ser humano. Ele veio sabendo da sua missão, que não era uma missão qualquer. E ele, Jesus, enfrentou também um povo de coração duro, um povo incrédulo, que viu os sinais, mas não enxergaram. Escutaram os ensinamentos de Jesus, mas não ouviram, não desceu o coração, e eles se tornaram cada vez mais duros ao Senhor. Jesus enfrentou essa missão fiel até o fim, e Paulo afirma isso dizendo que ele foi meio obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, Cristo nos chama para uma missão. A minha e a sua missão dada pelo Senhor é anunciar o reino dele aqui nessa terra. Nós temos duas opções: ser obediente a Deus, escutando o seu chamado, ou nós continuaremos incrédulos, rejeitando o chamado do Senhor. Ouvimos, mas não escutamos, ou escutamos e não ouvimos. A nossa missão é pregar o Evangelho. A igreja foi chamada para testemunhar a Cristo. Se nós não estamos ainda preparados, meus irmãos, então Deus precisa nos tirar da zona de conforto. Deus precisa nos tirar da zona de conforto. Deus precisa nos confrontar por causa do nosso pecado, para que nós então possamos cumprir a missão que o Senhor nos deu de testemunhar o Evangelho de Cristo aqui. Jesus te chama, meu irmão e minha irmã, para testemunhar o Evangelho dele. Qual é a sua resposta? Eis-me aqui, envia-me a mim? Ou finge que não é com você, finge que não é contigo? Você vai continuar achando que não é contigo esse chamado até quando? O convite do Senhor foi feito à igreja de Cristo para sermos testemunhas do Senhor até a sua vinda. O que nós vamos fazer com esse chamado? Nós lemos pela manhã Ezequiel capítulo 3, pois leia em casa. Ezequiel capítulo 3 diz: se eu te mandar falar ao pecador, falar ao ímpio sobre os seus pecados, e você não falar dos seus pecados, e ele morrer nos seus pecados, ele morrerá nos seus pecados, mas o sangue dele eu cobrarei de você. O Senhor, meus irmãos, está dizendo que se nós não pregarmos o Evangelho, não anunciarmos aquilo que Deus, o nosso Senhor, está nos mandando, eles vão morrer nos seus pecados, mas Deus cobrará de nós a nossa comissão, o nosso comodismo. Irmãos, é noite da gente dizer: Senhor, revela-se a mim, mostra a tua glória a mim, Senhor, se revela a mim, confronta-me, para que eu saia do meu estado de comodismo, para que eu abandone essa situação cômoda, que está tudo bem para mim, que está tudo maravilhosamente para mim, que eu estou bem, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho uma boa casa, um bom emprego, tenho família, tenho dinheiro no banco para poder viajar, para fazer o que eu quero, está tudo bem para mim.
podemos cair. Nós precisamos falar do amor de Cristo. Nós precisamos anunciar o Evangelho do Senhor, a começar dentro da nossa casa, expandindo-se para os vizinhos, expandindo-se para toda a região, para que o Senhor seja manifestado, para que o Evangelho do Senhor seja manifestado e o Senhor venha ser conhecido das pessoas, para que elas possam então ser alcançadas pelo Senhor. Notem uma coisa chave aqui no texto. Isaías, ele apontava o pecado dos outros, dizendo: ai de fulano, ai de ciclano, ai de beltrano. Quando ele viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, porque eu estou cercado de um povo de impuros lábios. Meus irmãos, nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos buscar santidade no Senhor. Nós precisamos realmente confrontar o nosso coração e quebrar todo tipo de vaidade, todo tipo de idolatria, todo tipo de comodismo, todo tipo de ação contrária à vontade de Deus, para que aí sim, tratando do nosso ser interior, nós possamos sair e pregar o Evangelho do Senhor, anunciar a palavra do Senhor aos pecadores. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a enxergar isso e nos tire do comodismo que talvez nós estejamos, que nós precisamos sair dele, porque fomos comissionados por Jesus para pregar o Evangelho, e esse Evangelho precisa ser pregado em todo o reino antes que chegue o dia do Senhor.